pessoal, iniciando mais uma parada aqui no nosso ponto de parada, hoje trazendo mais um jauense que se destaca em seu ramo de atividade. Ele é médico, jauense São Paulino, né? Não, corintiano. Mais um corintiano sentado aqui na nossa mesa. O Dr. Cristiano Budin, médico otorrino, não vou falar, eu sempre erro o nome completo, mas ele é médico especialista em cabeça e pescoço, né, doutor? Sim, otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. E hoje ele veio aqui para trazer para a gente algumas informações de um assunto que é muito recorrente hoje nas redes sociais e também na sociedade, né? Que é a prevenção não só de doenças relacionadas à cabeça e pescoço, mas o câncer também. Sim. O doutor vai falar um pouquinho do currículo dele, médico no Amaral Carvalho, né? Sim. Então, muito bem-vindo, Cris. Obrigado. Que seja um episódio legal aí. Isso aí. E se apresente pra gente, sua formação, o que você come, onde dorme, né? Aquela brincadeirinha, mas fica à vontade aí. Cristiano Belloni Budin, sou jauense, sou formado na Faculdade de Medicina de Santo Amaro. O ano da minha formação foi em 2002. Depois eu acabei já dando início à residência médica de otorrinolaringologia. Você já foi direto para... Sim, direto para a residência. Cirurgia cérvico-facial. E foram 3 anos. Aí eu vim para Jaú em 2007. E vim a convite para trabalhar no Hospital Amaral Carvalho. Já foi direto para Amaral? Foi direto para Amaral. E aí eu estou trabalhando no Amaral Carvalho desde 2007. Então, esse ano agora, né, em fevereiro completou 18 anos que eu estou aqui, de volta. Maioridade já. Sim, maioridade aqui. De CLT no Amaral. E como otorrino e cirurgião de cabeça e pescoço, o que aparece hoje em dia para você ali como Amaral ou até mesmo em clínica, na clínica, né? O doutor também tem uma clínica, atende por conta, né? Na clínica, como profissional autônomo da área. O que é muito recorrente hoje nesse boom que a medicina está dando da informação poder chegar para as pessoas? O que mais aparece para você ali hoje? Basicamente, otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço são especialidades diferentes, né? Elas se assemelham em algumas horas, mas a formação é totalmente diferente. Basicamente, o otorrino, a gente acaba atendendo mais a parte de pessoas com rinite alérgica, obstrução nasal, pessoa com sinusite, dor de ouvido, aparelho respiratório, dor de ouvido, dor de garganta, infecções de amígdala, pessoas que têm alteração na voz, né, rouquidão. É mais esse lado não relacionado a câncer. Já a cirurgia de cabeça e pescoço vai mais para o lado da oncologia. Então aí nós tratamos aí das doenças malignas e benignas, né, da cabeça e pescoço. São os tumores de boca, orofaringe, tumores de laringe, tumor de tireoide, tumores de glândula salivar, tumores de pele na face, tá? E as doenças que são as malformações congênitas em crianças, né? Que aí é o cisto branquial, cisto tireoglosso, que são doenças benignas. E o conceito do otorrino é esse que você falou seria a parte interna do sistema respiratório ou, na verdade... Sim, o otorrino é mais a parte respiratória, por exemplo, a pessoa que tem um nariz muito entupido, faz uso de medicação, obstrução nasal crônica, não melhora com tratamento, e aí você vai avaliar, né? Você vai ver se essa pessoa tem uma alteração anatômica nasal que propicia isso daí. Tá? Ou se é só um quadro de rinite alérgica. E de acordo com o que você encontra, por exemplo, um desvio de septo, uma hipertrofia de concha nasal, ou uma rinite que você acaba não conseguindo controlar com medicação, você acaba indicando tratamento cirúrgico, né? Para que a pessoa tenha uma melhora na respiração, uma respiração fisiológica. A mesma coisa acontece com crianças com problema de dor de garganta, crianças que têm muita amidalite, ou mesmo adulto, mas às vezes é mais comum na criança. A criança que ronca muito à noite, respira pela boca, tá? São sinais da hipertrofia adenoamidaliana.
E aí, de acordo com o que você encontra no exame físico, você indica o tratamento, que é a adenamidalectomia nas crianças, e pode ser feito em adulto também, de acordo com o problema, tá? E falando de sintoma e diagnóstico, hoje acho que a cultura dos pais e até das pessoas que não têm filho e procuram uma ajuda médica hoje, eles são muito de consultar o Google, o Dr. Google, né? Sim, sim. E fazer aquela pesquisa, eu comecei a roncar muito e tal. Sim, sim. Quais os sintomas que indicam que uma pessoa precisa... são casos extremos, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um desvio de septo, que ele desenvolveu ali na infância, ninguém percebeu que ele tinha aquele problema, certo. Chega uma certa fase que ela começa a ver que ela tem dificuldades e ruma para um profissional. Sim. Normalmente, quais são os sintomas? Até o pessoal que está assistindo a gente aí fala, putz, já passei por isso, pode ser que eu tenha. Porque acho que é importante a gente trazer aí um... Sim. Geralmente isso acontece na fase do estirão, né? Na fase que a criança cresce, né? É que você tem a alteração relacionada ao crescimento da pessoa. A queixa principal é a obstrução nasal, que não melhora, a pessoa não tem boa resposta com o tratamento, faz uso de antialérgico, faz uso de corticoide nasal, tópico, lavagem nasal com soro fisiológico, corticoides via oral, e a pessoa acaba não apresentando uma melhora. Procurando um médico, né? Exatamente. Muitas vezes até procura, mas aí sempre sempre que a pessoa vem com a queixa, você tem que tentar um tratamento, tá? Mas a indicação, né, do tratamento cirúrgico é baseado no insucesso do tratamento clínico. Então, a pessoa que tem alteração anatômica, tem a queixa e não melhora com as medicações, você indica a cirurgia. E existem casos de pessoas que vão no seu consultório e que não tem queixa de obstrução nasal, e você identifica um desvio importante de septo, mas aquilo para a pessoa não atrapalha nada. Sempre viveu assim. Sempre viveu assim. Então, nessas condições, você não faz nada. Desde que a pessoa não se incomode, não tem queixa, não tem indicação de tratamento. Eu costumo brincar que o tratamento da cirurgia, a indicação de cirurgia nasal para correção de septo parte mais do paciente do que de mim. Sim. Até porque tem que ver o quanto isso incomoda a pessoa para que ela queira ser submetida a um tratamento cirúrgico. Show. Teve até um caso num bate-papo que a gente teve aí outro dia, que você falou de... A pessoa acha que não tem, mas depois ela faz um procedimento, o lance da qualidade de vida. Qualidade de vida. Como muda a qualidade de vida, desde a criança que passa por sim, com certeza. procedimento. A criança é mais notório ainda, né? Porque a criança chega num quadro de respiração oral, dorme mal, sono agitado, a criança não come, vive tomando antibiótico. Tudo, né? Exatamente. Aí quando você indica o tratamento cirúrgico na criança, que você retira a amígdala e adenoide, o ganho é brutal. A criança ela melhora realmente da noite para o dia. A respiração melhora, ela passa a ter um sono com maior qualidade, ela passa a se alimentar melhor, ela desenvolve mais. E no caso dos adultos com problema de obstrução nasal, principalmente para quem gosta de praticar atividade física, né? A respiração fisiológica é muito melhor do que você fazer uma respiração errada, só pela boca. Então, a pessoa que tem o hábito de atividade física e acaba sendo submetida a um tratamento cirúrgico para correção de septo, ela tem um grande ganho, ela tem uma boa melhora na performance e na qualidade de vida mesmo, de forma geral. O sono fica melhor. Alimentação, tudo melhora. Tem casos de que a pessoa ela se suplementa, ela faz tudo certinho ali, não tem o ganho. Aí ela descobre o real problema, trata e começa a ter os resultados que ela poderia ter tido antes, né? O sono é uma coisa que, se a pessoa tem um sono ruim, a vida da pessoa é outra coisa, tá? Então, a qualidade do teu sono interfere muito no teu dia a dia. Show. E a gente falou muito da parte de otorrino, né? Sim. Mas diagnóstico de câncer de pele, por exemplo. Câncer de pele é uma coisa que nós, do Hospital Amaral Carvalho, a nossa equipe de cirurgia de cabeça e pescoço, nós somos responsáveis
por 100% do tratamento do câncer de pele na face, pescoço e cabeça, né? Região da face, pescoço e couro cabeludo. O tumor de pele, você tem os menos agressivos, que o nome é o carcinoma basocelular, é o de menor agressividade, crescimento lento. Geralmente a pessoa identifica uma lesão pequena na face, que às vezes começa a coçar, sangrar um pouco, às vezes fica um pouco ulcerado, enfim, incomoda um pouco. O diagnóstico, geralmente, né, é feito através do exame físico. A gente já consegue identificar um tumor maligno de pele pelo exame físico, ou seja, examinando a pessoa. Tá? E o carcinoma basocelular, especificamente, é um tipo de tumor com excelente resposta ao tratamento cirúrgico e cura. Tá? Você tira e acabou o problema. Ele não espalha pelo corpo. Tá? O único problema dos tumores de pele na face é que a face é a nossa estética, né? Nosso cartão de visita, né? Ou seja, lesões pequenas na face pode levar a você ter uma sequela relacionada à estética. Cicatriz. Tá? Cicatriz, entendeu? Além de cicatriz, a face, você tem a parte da musculatura, da mímica facial e inervação que inerva essa musculatura. Então, dependendo do problema, se você tem uma lesão de um dos ramos de nervo ou musculatura, você acaba tendo uma alteração na movimentação da face. Ou seja, lesões iniciais são tratadas de forma mais fácil, com o mínimo de sequela possível. Lesões mais avançadas, elas têm maior chance de sequela para a pessoa. Tanto estética, né, que é a principal, sim, quanto uma sequela, por exemplo, de perda de movimentação. Aí a importância do diagnóstico. Diagnóstico, né, precoce. Tá? O carcinoma espinocelular já é mais agressivo, ele tem uma evolução já mais acelerada. Rápida. Ele geralmente é ulcerado, né, parece uma úlcera na pele, sangra, dói. Então isso faz com que a pessoa procure o médico mais rápido. Tá? E o tratamento do carcinoma espinocelular já é um pouco mais agressivo, porque esse tipo de câncer ele pode realmente espalhar para o corpo. Ele pode evoluir com metástase cervical, enfim, ele pode dar problema. Então é um tipo de câncer que tem que ser tratado realmente da forma correta para que a pessoa tenha uma menor possibilidade de sequelas, né, e de você perder o controle sobre a doença. Prevenção é tudo, né? Prevenção é tudo. E o melanoma é a famosa mancha escura. Por exemplo, tem uma lesão no rosto, uma pinta de nascença, e aí essa mancha que você tem há muito tempo, ela muda, ela altera a cor, o formato, o aspecto. Então isso é um sinal que a pessoa deve procurar o atendimento, porque o melanoma é um tumor super agressivo, que ele pode se espalhar para o corpo todo, tá? E dependendo do estadiamento, ou seja, do grau da doença, é complicado você controlar ele. A prevenção é a chave do sucesso, né? Ou seja, use protetor solar. Se você identificar uma lesão, você vai atrás, procura alguém com conhecimento para que você possa receber um diagnóstico, um tratamento adequado, tá? Em termos o que difere, por exemplo, o melanoma, é que no melanoma geralmente a gente tem que fazer a biópsia, tá? O que já não é necessário para o carcinoma basocelular e espinocelular. Porque o tratamento do melanoma é um pouco diferente. Ele envolve uma outra abordagem, por ser mais agressivo. Outro tipo de tratamento mesmo. Né? Então é isso daí, identificação de lesões que são estranhas, na dúvida vai procurar alguém, tá? Quando você fala de câncer de pele na face, a gente já falou a respeito das sequelas, mas a primeira cirurgia é o que traz o melhor resultado. Ou seja, se você é submetido a um tratamento cirúrgico por uma pessoa não habilitada, não capacitada para tratar você, ela vai te criar um problema maior do que você já tem. Porque aí você vai ter o quê? O que a gente chama de comprometimento de margem. O tumor vai ficar lá um pedacinho. Aí você tem que considerar todo o tecido cicatricial de uma forma tridimensional como comprometida. Ou seja, uma lesão que na teoria era pequena, vira uma lesão grande. Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. E aí a sequela aumenta.
entendeu? Então, é a prevenção mesmo. No caso do câncer de pele, assim, ele existe uma incidência maior, são lendas aí que acho que é dúvida de muita gente. O tipo de pele, pessoas mais brancas, pessoas com pele mais escura, certa idade. Isso tem muita relação com o tipo de pele. As peles mais claras são mais... desenvolve o tumor de pele com mais facilidade. Principalmente aquela pessoa que toma sol e fica vermelha. Entendeu? Essa é a pessoa que tem que tomar cuidado. Às vezes não é nem por conta do sol, mas o tipo da pele. É o tipo da pele. E por causa da proteção, né? Da falta da melanina mesmo. Tá? Então, a pessoa que tem uma cor de pele mais escura é mais difícil desenvolver o câncer de pele, que é muito pouco por causa da melanina. Exatamente. Muito difícil você ver um câncer de pele em pessoas com pele negra. E idade também, a pele mais envelhecida. A idade, a exposição ao sol, entendeu? Então, assim, a pessoa que trabalha no sol... O protetor ajuda também, mas é a proteção mesmo, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha exposta ao sol tem que usar um chapéu para proteger o local. Exatamente, camisa. Então, é o tempo de exposição que você fica ao sol também. O tipo de pele e o tempo de exposição. E o horário do sol também, ele é mito, verdade, absoluto? Não, isso aí é um fato, né? O horário do sol aí após as 10 da manhã até as 3, 4 horas da tarde é um sol ingrato, né? Um sol a pino e... É um sol que realmente ele... Independente de verão ou inverno, a incidência de raio... No verão é muito pior, né? É muito pior. O verão é muito pior. O inverno é um sol mais brando, né? Mas no verão o sol principalmente na nossa região, né, César? Sim. Nossa região aqui é muito quente, um clima muito seco, né? Então a gente tem a nossa São vários fatores que influenciam, né? A umidade do ar também. É o sol mesmo, né? Entendeu? Então a pessoa que trabalha na roça, a pessoa que trabalha às vezes numa área externa. E uma coisa que é muito importante falar, as pessoas quando vão passar protetor no rosto, elas esquecem de passar protetor, sabe aonde? Na orelha. Na orelha. Entendeu? Então a gente pega, nós pegamos a famosa passada aqui na frente. Assim. Então a orelha é terrível, porque a orelha é muito difícil de você reconstruir, dependendo do tamanho da lesão. Então, literalmente a pessoa pode perder uma parte da orelha. Então sempre lembrar de passar na orelha e lembrar que o protetor solar não é assim, eu passei de manhã, estou protegido o dia inteiro. Uma curiosidade também, tem gente que fala que, por exemplo, o fator 30 é que ele dura 30 minutos. Não, isso aí é assim, o protetor tem uma vida mais ou menos de umas 3, 4 horas. Independente do fator. Ele tem uma ação aí de 3, 4 horas e depois você tem que repassar, né? Então o ideal é cada 2 horas se você está... dependendo do que você faz, você tem que ficar passando tempo em tempo. Retocando, né? Sim. Falamos aí da parte de prevenção, é legal a conscientização dessa prevenção, mas a pessoa não se preveniu, ela sabe que ela está com um problema e ela tem o famoso medo. Fala, putz, como será que é a recuperação disso daí? Tem casos que justamente vão causar procedimento mais invasivo, mas acho que falar um pouco como que é esse processo pós-cirúrgico, tanto para o paciente oncológico quanto para o paciente que operou, por exemplo, num desvio de septo. Entendi. Bom, já que a gente estava falando de tumores de pele, acho que assim, você não pode ter medo, né? Porque esse atraso no diagnóstico pode trazer um problema. Existe uma região que é uma área mais nobre na face, que é a região ao redor dos olhos e no nariz, que são locais de mais difícil reconstrução. O nariz, na minha opinião, é um dos piores, porque o nariz não tem tanta elasticidade. Então, quando você desenvolve uma lesão nasal, você tem, mesmo sendo pequeno, você tem que fazer uso de técnicas de cirurgia plástica, né, para reconstrução. Isso na face como um todo, essas técnicas de cirurgia plástica a gente usa com muita frequência. Então, o pós-operatório é geralmente tranquilo, né? Não é um pós-operatório de dor, né? Pode ter um inchaço. A cicatrização é muito relacionada com a pessoa. Pessoal, né? Você faz a mesma incisão
Em 100 pessoas, você vai ter 100 diferentes tipos de resultados. Cada um reage de um Cada um jeito. reage de um jeito. Tem pessoas que você faz uma incisão, a hora que você vai ver depois, a cicatriz está perfeita. Outras não. Tá? Óbvio que tem relação com a técnica de sutura, tem relação com a tensão da sutura, tá? Mas quando você usa tudo isso da forma correta, mesmo assim você acaba tendo o problema. Então, assim, o pós-operatório é repouso, óbvio, você não não vai poder se expor ao sol, né? Porque você não pode manchar a cicatriz, tal. Mas não é um pós-operatório de muita dor. Tá? Falando da parte de otorrino, que a gente falou do septo, né? A cirurgia de septo, basicamente, eu não uso mais tampão nasal, que é uma coisa que incomoda muito, né? Você acordar com um tampão nasal. Então, é uma coisa que eu venho usando muito pouco, tá? É uma indicação muito restrita o uso de tampão nos meus pacientes. O que já ajuda bastante, né? Porque depois a pessoa não vai ter o inconveniente de a gente ter que tirar depois do tampão nasal. Mas é um pós-operatório de pouca dor. O que acaba incomodando mais é a obstrução nasal que a pessoa fica no pós-operatório. Acaba criando parece que você está com uma coriza que não melhora nunca. Isso é normal, porque é um trauma da cirurgia e o nariz ele fica com essa produção exacerbada de muco. O segredo é você fazer uma boa lavagem nasal com soro. Porque daí você vai removendo essa sujeira, com isso você melhora, né, a recuperação da respiração e você previne infecção. Porque o nariz é uma cavidade, então se você deixa uma cavidade com um líquido parado, sujo, vai infectar. Então isso ajuda bastante. Mas a maioria das pessoas toma muito pouco remédio para dor, para cirurgia nasal. O problema da cirurgia de amígdala, né, é a restrição de alimentação, tanto na criança quanto no adulto. Porque existe uma restrição, é uma dieta fria e líquida por 5 a 7 dias, depois você vai para o pastoso. Então, para a criança ou adulto voltar a ter uma alimentação normal, demora às vezes 15 dias, tá? Existe essa restrição. É uma cirurgia que tem um pós-operatório um pouco mais chato com relação à dor, mas é muito melhor você operar uma criança do que um adulto, tá? Porque o pós-operatório do adulto é muito ruim, o da criança é mais tranquilo, tá? Então, por conta de organismo mesmo. Por conta da fibrose que você acaba tendo, né? A criança você acaba tendo uma dissecção mais fácil da amígdala. E aí o sangramento é menor, você tem que dar menos ponto, enfim, é um pós-operatório mais tranquilo. Já o adulto sangra muito mais, pela fibrose local. E aí isso, você tem que fazer pontos tal, e isso piora muito o pós-operatório. E o repouso, né? Tem que manter o repouso, não pode achar que já vai para academia depois de uma semana, isso não. Tanto na cirurgia nasal quanto na cirurgia de amígdala, né? E adenoide. O tempo de afastamento de atividade física gira em torno de 3 a 4 semanas. E falando em eficácia, isso daí seria um assunto sobre a eficácia do tratamento mesmo, né? Do cara ter o diagnóstico, operar e ter uma recuperação. Existe algum diferencial hoje no ramo de atividade para esse tipo de recuperação? Primeiro de tudo é o paciente seguir, tipo, estou recomendando esses remédios, siga esse passo aqui. Sim. Mas comparado a tempos antigos porque eu acho que o que fica muito é o trauma da galera que operou lá no passado. Não, com certeza. Que era aquele que operava o nariz e ficava a cara inteira roxa. Que era... Isso acontece mais na cirurgia plástica, né? A cirurgia funcional do nariz não muda em nada a estética do nariz, não deixa roxo. Mas a grande mudança foi as cirurgias usando fibra ótica, né? Porque agora você consegue ter uma visão melhor através da fibra ótica, você vê o local através de um sistema de vídeo, né? Então você vê a imagem maior. Você está lá dentro mesmo, está... literalmente você está lá dentro, o teu olho está lá dentro, tá? Isso foi uma coisa que mudou muito. Então isso ajuda E antes muito. Era como, só por curiosidade? Antes era só a luz na cabeça, né? E aqueles... A luzinha na cabeça e operava, só que isso aí. Hoje em dia a fibra ótica veio como um grande diferencial. Agora, na cirurgia de amígdala, basicamente, todas as técnicas, tudo a mesma coisa. Faz cirurgia com laser, faz cirurgia com os outros tipos de material. Pós-operatório é sempre o mesmo, tá?
não acaba tendo grande diferença. O diagnóstico da amígdala, por exemplo, uma pessoa normalmente começa a aparecer com uma dor de garganta frequente, e o que pode causar? Então, na criança, geralmente, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, pode começar a apresentar hipertrofia da amígdala, ou seja, a criança vai começar a roncar muito à noite. O sono vai ficar agitado, a mãe percebe que a criança ronca muito, está sempre resfriada, está sempre gripada. Às vezes não necessariamente tem infecção. Pode estar associado, né, as infecções ao aumento da amígdala. As infecções, isoladamente, se você tiver uma amígdala de tamanho normal, mas com um número de infecções que ultrapassam 4 por ano, que você toma antibiótico e tudo mais, já é indicado a cirurgia. Já faz parte Já faz parte porque... Para ligar o alerta, né? O problema é a complicação da amidalite, né? A complicação da amidalite é a bactéria que causa, que ela pode causar uma infecção na parte cardíaca, né? Independente da época do ano também, porque independente de qualquer coisa. O pessoal acha que no inverno só que vai dar problema por conta do frio, e às vezes não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, basicamente, na criança isso daí, pelo tamanho da amígdala e pelas infecções. Tá? No adulto, geralmente, a gente acaba indicando mais cirurgias pelas infecções, que geralmente são pessoas que deveriam ter sido operadas na infância, só que o pai e a mãe ficaram com dó e deixou passar. Só que aí, na fase adulta, sofre bastante. E a quantidade de intervenção em crianças, ele é grande hoje? Tipo... É grande, sim. A amígdala, antigamente, não sei, na minha época, eu tô com idade, não interessa muito, mas na minha época de moleque, era praticamente na sala de aula, 80% não tinha mais amígdala porque operava. A indicação acaba sendo a mesma, né? Entendeu? É aquilo que a gente já havia conversado. Existe um mito que fala, vou operar a amígdala, vou perder meu sistema de defesa do organismo. Isso aí não existe, tá? Porque você tem outros tecidos que produzem a mesma substância. Então, são imunoglobulinas. Então, isso não vai ter diferença nenhuma, tá? Pode tirar a amígdala da criança, não vai interferir em nada com ela. Vou tirar a amígdala, vou ter faringite. Isso é mito também. A amígdala tá para virar um novo apêndice ou não? Não, você tem que operar quando é preciso, né? Mas assim, ela tem a finalidade, a função dela. Mas só quando ela se torna um tecido doente, entendeu? Aí você tem que tirar isso aí de você. Show. Deixa eu ver aqui outra pergunta que o pessoal mandou. Na parte de consulta do Dr. Budim, otorrino, como que o pessoal faz para te encontrar? Não tem que ir no Amaral Carvalho. Não, no Amaral a gente faz mais a parte oncológica, depois eu vou falar mais um pouco das doenças. Eu acho que seria legal até falar como que a pessoa acaba chegando em você lá. E, na verdade, assim, no meu consultório eu atendo tanto a parte de cabeça e pescoço quanto o otorrino, né? Então, meu consultório, o telefone 3621-1221, entre em contato. Tá? As redes sociais aí vão estar aparecendo. Tem minhas redes sociais, tal, né? WhatsApp também, que eu não lembro de cabeça. E eu acho que é legal até falar para o pessoal que você vem produzindo conteúdos muito voltados à prevenção também. Sim, de educação, né? Sim, sim. Então é legal, as redes sociais do doutor vão estar aparecendo aí pra gente. E acho que é legal você falar também do paciente oncológico. Sim. Ele pode te procurar no particular também. Sim, com certeza. Sim, com certeza. A cirurgia de cabeça e pescoço, ela lida com lesões, com tumores, por exemplo, os tumores de boca, orofaringe, laringe, são tumores que têm muita relação com o hábito de fumar e beber em excesso, tá? Não é assim, eu bebo uma cerveja, eu tomo um vinho, eu vou ter câncer. Não é isso. É o excesso, tá? É a bebida destilada, entendeu? Principalmente quando você tem a combinação do álcool com o cigarro. Só o cigarro, ele produz... O cigarro, ele tem um monte de agentes carcinogênicos que quando você bebe,
a bebida curta, o álcool facilita a entrada desses agentes dentro da célula, ou seja, o álcool potencializa o que causa o tumor no cigarro. Por isso que a combinação do cigarro e álcool é uma bomba, né? E só a bebida em excesso também, porque ela produz uma substância chamada acetaldeído, que ele acaba também danificando, né, a célula. E esse processo contínuo de agressão faz a pessoa desenvolver os tumores, né? Certo? E aí vai, tumores de cavidade oral, assoalho de boca, língua, tumor do céu da boca, que é o palato, tumores nas amígdalas, tumor de laringe, hipofaringe, base de língua. Os tumores de lábio, que também faz parte da boca, tem uma relação com o cigarro também, mas com o sol. Então a pessoa, voltando naquele negócio do sol, a pessoa que trabalha no campo, ou que trabalha exposto ao sol, tem que usar o protetor labial para proteger. É muito comum o lábio inferior a gente pegar tumor de boca. Que pega o sol direto. Exatamente. E aí, assim, se você começa a apresentar alguns sintomas, por exemplo, uma lesão que aparece na sua boca, entendeu? Uma afta. Acha que é só uma afta. Uma afta, uma lesãozinha às vezes esbranquiçada, uma lesão avermelhada, ou uma lesão em afta, ou às vezes uma lesão vegetante, entendeu? Que parece uma couve-florzinha, tá? Que não desaparece em 3 semanas, é bom você ver o que está acontecendo, tá? 3 semanas é o normal para uma afta. Uma afta, sim, desaparecer. Sim. Outra coisa que causa o câncer de boca é o trauma de repetição. Então, se você tem o trauma de repetição ou a má higiene oral, né? A pessoa que tem um dente estragado na boca, má higiene oral, tudo mais, isso corrobora para o aparecimento do câncer de boca. E o trauma de repetição. Se você tem um dente em mau estado que fica mordendo um pedacinho da língua, isso aí tem grande chance de você desenvolver um tumor maligno na língua. E atualmente tem uma coisa que está ficando muito em evidência nos tumores de boca e orofaringe, que é o HPV, o vírus HPV, tá? Então você tem vários subtipos de vírus, mas especificamente o 16 e o 18 são os que podem provocar o câncer de boca em pessoas que não fumam e que não bebem. E que a gente vem pegando cada vez mais no consultório isso daí. Isso que eu ia perguntar. Pegando cada vez mais. O cara que fuma e bebe, ele tem uma propensão maior, mas existem outros casos também. Existe sim. Então, por incrível que pareça, né, mulheres, né, que a gente acaba pegando com mais facilidade isso daí. Tumor de origem mais comum é amígdala e base de língua. Tá? Então, são os locais de preferência para o desenvolvimento do câncer pelo HPV. A amígdala é uma região que a pessoa, quando desenvolve uma neoplasia maligna, ela tem pouca queixa, ela não tem dor. Então, é uma coisa um pouco traiçoeira, e a base da língua é igual. A pessoa, às vezes, tem um desconforto, enfim, a amígdala é mais visível. Ou seja, se a pessoa perceber que tem algo estranho, uma sensação esquisita na amígdala, muitas vezes, ao examinar visualmente, você não consegue identificar. O diagnóstico é feito pela palpação, tá? Você tem que palpar a amígdala, aí você vê a alteração da consistência do tecido, que fica mais endurecido. Então, assim, na dúvida, que você tiver alguma dúvida, é melhor você procurar do que ficar se escondendo ou com medo, porque quando você tem um diagnóstico precoce, o tratamento é sempre melhor, né? E o tratamento do câncer, na forma precoce, é o tratamento cirúrgico, de escolha, né? Quando o câncer passa a ficar mais avançado, aí a cirurgia vai ficando, às vezes, mais restrita. Em tumores muito avançados, aí você tem que fazer o uso do tratamento com quimioterapia, radioterapia. Em alguns casos, de tumores de orofaringe, boca, laringe, a gente usa a quimioterapia de indução, né? Ou seja, a pessoa faz 3 ciclos de quimioterapia, depois você reavalia para poder operar depois. Então, o tratamento ele é de acordo com o problema que você desenvolve, tá?
Outra coisa que a gente pega muito em consultório são os problemas de tireoide, né? Tireoide os problemas de tireoide não têm muita relação com nada. Por exemplo, assim... Também é de pessoa para pessoa. O cara é premiado ali, então... O câncer de tireoide ele tem algumas relações, mas não é nada muito específico. A única coisa específica do câncer de tireoide é a radiação. A pessoa que é exposta a uma radiação, a chance de ela desenvolver câncer de tireoide é realmente grande. Isso foi visto, né, nessas regiões que tiveram acidentes com nuclear. Entendeu? Então, por exemplo, uma mulher que foi submetida a um tratamento de câncer de mama e foi submetida à radioterapia, essa é uma mulher que tem que ter atenção com a tireoide, tá? Principalmente se ela desenvolver nódulo na tireoide, certo? Se ela desenvolver o nódulo, tem que ter uma atenção. Muitas vezes você indica a cirurgia em pessoas com uma nodulação, às vezes até benigna, de acordo com o tamanho, mas pela chance dela desenvolver uma neoplasia maligna na tireoide, tá? Se você fizer um ultrassom nas pessoas, ultrassom de tireoide, a maioria das pessoas você vai identificar nódulo. Não necessariamente isso é um problema, tá? Atualmente, é comum, sim. Atualmente você, através do exame de imagem, especificamente do ultrassom, né, os aparelhos mais modernos, as técnicas de ultrassom, a capacitação dos médicos, então está trazendo mais informação para a gente. Então a gente confia muito, né, no resultado do ultrassom e de acordo com o que você identifica no ultrassom, muitas vezes você só orienta a pessoa, fala, você tem um nódulo desse tamanho, não tem indicação de biópsia, não tem nada, é só acompanhar através de um outro exame de imagem, daqui, sei lá, 1 ano, 6 meses. Também a gente leva em consideração a função da glândula tireoide, tem os exames de sangue, né, para saber se está tudo em ordem. Isso é um fator de risco para o aparecimento de câncer de tireoide, ou seja, processos inflamatórios na tireoide e alteração da função, tanto o hipotireoidismo quanto o hipertireoidismo. Então você tem que corrigir a função tireoidiana para que ela fique certinho para que isso não seja um fator que possa levar a pessoa a desenvolver o câncer na tireoide. Às vezes, então é um inimigo oculto, às vezes. Sim. Né? E já aconteceu o caso da pessoa falar, eu tô com um problema na tireoide, é o famoso, ou engorda muito, ou emagrece muito, e vai ver, é um câncer. O câncer, às vezes às vezes não, muita frequência, né? Você tem a pessoa com câncer de tireoide com função tireoidiana normal. Olha então só. A pessoa tem lá os níveis de TSH normais, tem os anticorpos sem reação inflamatória, ou seja, é uma pessoa fisiologicamente normal, mas ela desenvolveu um nódulo, muitas vezes, né? E aquilo é um câncer de tireoide. Então não existe muito essa relação, entendeu? Por exemplo, eu tenho o câncer, realmente eu tenho que ter a alteração. Isso é uma coisa que tem relação, porém não é regra. Não é regra, tá? Então são fatores que você tem como alerta, entendeu? Por isso que eu falei para você tem que deixar a função tireoidiana de acordo, entendeu? Para que a pessoa não desenvolva o problema. Tem que estar tendo acompanhamento médico. Tem que estar tendo acompanhamento, exatamente. Inteira, né, cara? E o que eu falei, pessoas já com câncer de tireoide e com função tireoidiana normal, tá? Então isso pode acontecer. Agora, a pessoa vai lá, né? É muito comum chegar lá a pessoa que passou, foi fazer um exame por outro motivo. Geralmente é assim que é feito o diagnóstico do câncer de tireoide. Vai fazer um exame por outro motivo. E aí acaba, sei lá, fazendo uma ultrassom do pescoço, ou passa no ginecologista, que às vezes acaba examinando o pescoço, ou no endócrino, examina, vê alguma coisa esquisita, pede um exame e aí vai lá e acha. Aí a pessoa chega com a gente, chega na minha frente já assustada. Ele não é visual, você não consegue... Tem que ser alteração em alguma Geralmente é muito difícil você ter uma lesão visual, a não ser que seja uma lesão mais tardia, né? Tá. Que a pessoa tenha um aumento do volume da glândula, tá? Ou o aparecimento de nódulo, metástase no pescoço, que você vê o caroço. Mas o mais comum é você não conseguir identificar visualmente, tá? Geralmente é isso daí. Faz ultrassom, aí vai lá, às vezes alguns colegas pedem já a punção aspirativa, outros não.
Aí quando você faz o diagnóstico de câncer, ou a pessoa que já vem com o diagnóstico de câncer, a pessoa fica super assustada, né? Mas os tumores de tireoide, eles têm baixa agressividade. É óbvio que você tem os subtipos dele. O mais comum, né, são os tumores diferenciados, tá? O mais comum é o carcinoma papilífero, que é o de melhor prognóstico, que você trata e chance de cura acima de 95% de chance, entendeu? É um tipo de câncer que responde muito bem ao tratamento cirúrgico. Atualmente, o tratamento complementar com iodo é uma coisa que vem sendo cada vez menos usada, pelo fato de você ter mais estudos sobre a doença e ver que nem todo mundo precisa tomar o iodo depois da cirurgia. Antes era padrão. Antes o padrão era a dose alta da reposição hormonal com a levotiroxina, que a gente chama de supressão hormonal, e iodo para todo mundo. Hoje não. Hoje, basicamente, nos estadiamentos iniciais, né, quando a pessoa apresenta o que a gente chama de resposta bioquímica completa, que você consegue ter essa informação através do exame de sangue, depois aí de 60, 90 dias, você está autorizado, muitas vezes, a deixar a pessoa sem o iodo e com os níveis hormonais dentro da normalidade. Equilibrado. Então, basicamente, uma pessoa que faz o exame de sangue e passa com outro médico não vai nem saber que você está tomando reposição hormonal, porque ela fica dentro da normalidade. A medicina vai evoluindo. Sim, vai evoluindo. Né? Ela vai evoluindo com o passar do tempo. Sim. E a tecnologia também, ela vem a tecnologia aliada, né? vem como aliada, mas muitas vezes a tecnologia é cara, né? Entendeu? Então, o que nós temos atualmente de mais moderno hoje em dia é o estudo molecular dos nódulos de tireoide. Entendeu? Que através do estudo molecular você consegue definir qual é a agressividade daquele tumor, qual é o subtipo, para que você possa tratar o paciente de forma mais personalizada ainda. Só que isso é uma coisa que, infelizmente, né, em planos de saúde, eles não autorizam, né, e no SUS, infelizmente, também a gente não consegue isso daí. Então, infelizmente, o Brasil, em comparação, né, a Estados Unidos, né, países mais ricos, a gente tem esse problema, tá? Mas mesmo assim a gente consegue ter excelentes resultados. Acho que os pacientes evoluem super bem, entendeu? Hoje o Amaral é referência. Não, sim, referência, com certeza. E assim, falando em cirurgia de tireoide, né? A tireoide ela tem uma particularidade que ela tem um contato muito próximo com o nervo que inerva a tua corda vocal. Entendeu? É o nervo laringeu recorrente. Esse nervinho, do lado ali. Ele passa paralela à traqueia e ele entra na laringe, numa região onde a tireoide tem um ligamento que conecta a tireoide na laringe. Então, você tem que identificar esse nervo e preservar. Porque se você lesar, a pessoa vai ficar rouca, tá? Atualmente existe, né, tecnologias para auxiliar você a fazer isso, que é a monitorização neurofisiológica. Só que também cai no custo, né? Infelizmente no SUS a gente não consegue. Acho que o Zezé de Camargo teve um negócio assim, né? Rapaz, agora você me pegou. Não sei, ele teve um problema que para não perder a voz ele teve que fazer um negócio. Isso eu não sei. Mas quando você usa a monitorização neurofisiológica, você tem uma facilidade de encontrar o nervo, preservar. E aí, depois que você acaba a cirurgia, você faz o teste do nervo, da vitalidade do nervo. Então, você sabe que aquele nervo está preservado. Está saudável. Entendeu? Está saudável. Às vezes a pessoa acorda um pouco disfônica no pós-operatório, mas é normal transitório. Por conta da manipulação, né, e tudo mais. Mas, infelizmente, aquilo que a gente falou, né? O custo, às vezes, acaba sendo um pouco mais elevado, né? Os convênios cobrem isso, entendeu? Infelizmente, para o SUS, a gente não consegue. Agora, o uso do monitor, não é a monitorização neurofisiológica não é uma ferramenta que vai fazer você operar melhor. Ela auxilia quem já opera bem, a você minimizar ainda mais a chance. Não vai uma pessoa com pouca experiência achar que vai usar o monitor e vai ter um bom resultado? O uso do monitor, ela não altera isso. Entendeu? Ela faz o médico capacitado a ter um melhor resultado.
entendeu? Não um médico inexperiente. Show. E falando de Amaral também, é uma curiosidade mesmo. Hoje, com o passar do tempo, com a prevenção, com o diagnóstico, hoje, a agenda cheia? Sempre cheia, né? O Amaral é um hospital de referência no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, de uma forma geral, mas a cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente agora, nesses últimos 2 anos, o Amaral passou a ser referência na cirurgia de cabeça e pescoço. Era a pergunta que eu ia fazer. O Amaral passou a ser. Então, houve o governo do estado, né? Ele colocou umas metas e abriu para os hospitais que aceitariam isso daí, né? E o Amaral foi o hospital que aceitou e nós conseguimos atingir a meta e nós estamos seguindo em frente. Atualmente, nós somos, da equipe de cabeça e pescoço, nós somos em 4. Em 4 colegas lá. Que não é pouco, né? Não, acha que é pouco, não. Mas Nós somos em 4. Especialidade e tempo de especialidade é difícil achar, né? O cirurgião de cabeça e pescoço está ficando meio raro, né? É uma especialidade que não tem muita procura. A galera foge, né? Sim, mesmo a gente faço parte da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, né? A Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço é formada por muito poucos médicos. Se eu não me engano, não são nem 1.500. Se eu não me engano, é menos de 1.500 médicos no Brasil. Se for ver. E hoje o Amaral atende a América Latina inteira, né? Você tem gente essa parte mais abrangente fica por conta do transplante, né? Transplante de medula, que aí sim. Mas o nosso atendimento é mais Estado de São Paulo mesmo, né? É mais direcionado. Estado de São Paulo. Então, é o Estado de São Paulo inteiro drenando pacientes para a gente, né? Hoje, através do CROSS, o CROSS é um sistema de agendamento centralizado que existe, né, no Estado de São Paulo. Então, a pessoa que tem um problema, ela é direcionada através do CROSS para o hospital de referência que tem vaga. Então, como nós viramos referência disso, a gente está recebendo pacientes aí do estado inteiro, né? E no estado, quem mais faz isso, assim, tipo... O Amaral tá lotado... Você tem assim, aí você tem São Paulo, né? Capital mesmo, né? Barretos, mas assim, no interior do estado, você não vai conseguir... Acho que não tem outro serviço que faça o que o Amaral faz. Atualmente, assim, eu não conheço Barretos, né? Mas Barretos é forte, a gente sabe que mas o Amaral, em termos de tratamento cirúrgico, é forte também. É forte, né? Sim. E quantos anos de Amaral já? 18 anos. 18 anos, a gente falou 18 de maioridade anos. lá, né? Sim. Como você tem visto, saindo um pouquinho da área da medicina em si, mas falando da estrutura e de tecnologia, como a tecnologia vem sendo aliada do hospital, Sim. não só no seu ramo na sua especialidade, mas no hospital em si, porque a gente vê aí que o Amaral ele vem ganhando ali bastante notoriedade por conta de especialidades que vão desenvolvendo e conquistando ali as certificações, tudo que é necessário. Sim, com certeza. Além da pessoa, né? A gente não pode falar de tecnologia sem ter pessoas que dominem do lado, sim, né? Sim. Mas o que você vem vivendo do Amaral aí nesses 18 anos? Volta no Cris lá de 17 anos atrás pro Cris de hoje. Não, o Amaral de 18 anos atrás e o de hoje é totalmente diferente, né? Mas a única coisa que não mudou, né? E assim, não é que não mudou, é o atendimento que é feito no hospital de uma forma geral. Isso eu falo de geral mesmo, desde pessoas daí da limpeza, os auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, o pessoal que trabalha, assim, o pessoal ele é muito humanizado, entendeu? Isso é uma coisa que é padrão desde sempre do hospital, né? Então, a pessoa que entra no hospital, ela se sente acolhida, né? Porque vai lá, passa com um, vai, passa com o outro. Existe esse acolhimento do paciente. O ecossistema todo é bem humanizado, sim. né? Isso é uma coisa... Desde as casas de apoio até o exatamente. tratamento psicológico desde depois. Tudo. Né? Aquilo que eu te falei, as pessoas elas são bem recebidas no hospital.
entendeu? Então isso ajuda muito, né? Do que a pessoa ela chega até você, ela chega se sentindo bem, né? É diferente que você acaba vendo em outros locais, Sim. que a pessoa se sente jogada, descaso. O Amaral, graças a Deus, desde que eu entrei lá, ele guarda essa qualidade e mantém e melhora cada vez mais. Quem chega ali é atendido, não é? Porque a gente se depara De forma mais humanizada, né? A gente se depara muito com essas notícias de hospital cheio, fila de... Sim, infelizmente nós temos isso também, mas se você comparar com o restante, cara, o Amaral tá muito à frente. Hoje em dia nós somos ONA 3, né? Que é um certificado de qualidade. Então isso traz muita segurança para o paciente e para nós também, né? Para o médico. É uma série de protocolos que a gente segue, entendeu? Isso minimiza a infecção hospitalar, minimiza um monte de coisas, erro, tá? Então isso é uma coisa que faz muita diferença um hospital ter essa qualificação ONA 3. E o Amaral tem essa qualificação. O Amaral está crescendo, tá? Ouvi falar aí, né? Não posso afirmar, mas bastidores, né? Que acredito que no futuro próximo já tenha cirurgia robótica no hospital. Isso é um avanço, né? Para minha área ainda não, mas para outras áreas isso é muito tem bom. Tem áreas ali que... Urologia, cirurgia abdominal, entendeu? A urologia é uma coisa que realmente tem grande diferença você ser operado pelo robô ou não, tá? É uma outra coisa. Mas na cabeça e pescoço ainda nós não temos essa utilização do robô. Talvez, futuramente, mas isso mostra o crescimento do hospital, né? Mostra a evolução. Tende a crescer não só na parte de cirurgias, como territorial como tudo, também, né? Sim, Tanto sim. que durante a pandemia teve aquisição lá a doação do terreno ali. Sim, doação do terreno. Onde foi o centro de combate à Covid. Hoje tem o pessoal que fica lá, né? Fica lá. Tem o pessoal que trabalha aí a parte mais... acho que é burocrática, né? Tal, acaba ficando lá. Porque a estrutura ficou legal, né? Eles já aproveitaram. Utilizam lá mesmo. É uma oportunidade de expansão que não se limita por não ter para onde crescer, porque agora tem. Com certeza, né? Sim, sem dúvida. E a gente está crescendo lá, né? O Amaral está crescendo, a diretoria ela auxilia muito a gente, aquisição de coisas, né? De material, está sempre conversando com a gente. Eles escutam os médicos, né? Escuta, dentro do possível a gente consegue as coisas, óbvio, né? Como a gente conversou, às vezes o custo hoje em dia de qualquer material hospitalar é uma coisa assustadora. Deixar até claro que é um hospital que ele atende muito SUS. Atende muito SUS, sim. Né? E hoje ele vive, a essência é a filantropia. Vamos até colocar os links aí para quem quiser doar para o Amaral, né? Sim. Existem canais aí de doação que você pode fazer mensalmente ou uma vez só. E acho que é super importante as pessoas entenderem que é em Jaú. O Ponto de Parada é um podcast de Jaú, Cris é de Jaú, e às vezes as pessoas não entendem o tamanho, a proporção que as coisas têm aqui em Jaú, né? E médicos jauense atuando dentro do Amaral Carvalho. Com certeza. Né? Hoje existem vários médicos assim, mas como tem médicos de fora também, né? E a gente viu o Amaral crescendo com gente de Jaú. Sim, com certeza. Crescendo lá dentro, isso é muito legal. Mas uma coisa muito importante para ressaltar é que, assim, esses últimos 2 anos, né, que o Amaral está tendo essa transformação realmente graças ao governo do Estado. Sim, sim. Então, o governo do Estado, a posição que o governo se colocou em auxílio e investimento em saúde é uma coisa que até agora a gente não viu nada parecido. Então, faz a diferença você ter o respaldo do Estado. Né? Ter um governo, né, decente, entendeu? Então, isso fez total diferença. Ele mudou o esquema de repasse de verba. Hoje, atualmente, o governo do Estado ele tá estimulando a pessoa que trabalha, ou seja, se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Você não vai ganhar de graça. Isso acabou provocando, né, nas pessoas que trabalham, que faz, né, você realmente fazer a coisa acontecer, né? Show. Cara, acho que é isso. Alguma outra consideração que você queira fazer aí, principalmente no... Eu ia falar, que eu acabei esquecendo de falar, né, do tumor de laringe.
que é uma coisa que a gente pega com muita frequência, né? Aos fumantes, né? A gente vai falar diretamente para eles. Então, o tumor de laringe, a laringe é uma região, é um órgão nobre da gente, né? A fala. É uma entrada, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem o hábito de fumar, começa a ficar rouca, entendeu? Começa a ter, às vezes, uma dificuldade para engolir, uma dor, uma ardência. E isso não melhora naquele prazo que eu te falei, 3, 4 semanas, vai ver o que é. Vai ver o que é, porque aí o diagnóstico precoce realmente faz a diferença. Salva vidas. Salva vidas e você fica com menos sequela, né? Porque você fazer uma cirurgia que você tem que tirar toda a laringe da pessoa é um tratamento muito agressivo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter atenção nos tumores de laringe, né? Fumante, principalmente. Eu acho que o recado mais importante de todo esse nosso papo é o cara sempre se cuidar. Sempre se cuidar, exatamente. A prevenção só acontece se a iniciativa é do paciente. O médico não tem como prevenir, né? Não, a gente pode advertir, mas não tem como... Que é o que a gente está fazendo agora. Sim. Se cuide, se trate, procure um especialista, qualquer sintominha, não só na especialidade do doutor, hoje a gente está falando aqui de cabeça, pescoço e otorrino, mas qualquer tipo de problema, procure quem resolve, né? Na dúvida, vai ver o que é. Né? Usa o Google só para procurar um médico, não? O Google ele acaba, às vezes, principalmente falando em câncer, o Google acaba deixando a pessoa louca, né? Acaba matando ela ali. A pessoa que chega no meu consultório e que procurou o Google com um problema de câncer, uma neoplasia maligna, a pessoa chega com a cabeça totalmente revirada. Aí você tem que colocar a pessoa no lugar de novo, né? Tem que falar, não, isso aí você deleta, vamos refazer as informações e tal, que não é bem assim. O Google ajuda muito, desde que você pesquise em fontes seguras, que são confiáveis, né? Eu até brinquei, você vai usar o Google, usa para procurar um médico. O Dr. Budinho vai aparecer primeiro lá, porque a agência dele é boa. Né? Sem dúvida. Mas, cara, brigadão aí. Beleza. Que seja o primeiro de muitos aí para a gente falar sobre assuntos. A medicina, como a gente fala, ela evolui o tempo todo, então pode ser que daqui a um tempo a gente esteja falando de novidades, não só do Amaral Carvalho, mas também da clínica do Dr. Budinho mesmo. Tá no endereço novo, né? Sim, sim. Então, vamos deixar tudo aí nas redes sociais. Uhum. E, cara, brigadão. É isso, estamos à disposição para qualquer dúvida aí. Tem o meu consultório, né, que a gente trabalha lá, e no Hospital Amaral Carvalho, né, que aí são os pacientes que vão via SUS. Via SUS. Aí no meu consultório são os pacientes, né, que vêm de forma particular. É isso aí, de Jaú para o mundo e o Amaral Carvalho para o mundo também. Se você não conhecia, agora está conhecendo e valeu. Até uma próxima parada. Isso aí. Valeu.